Olá a todos. Eu sou o Dr. Renato Bernardo e hoje vamos analisar o tema ácido úrico elevado, o assassino silencioso que ninguém vê. Você sabia que, neste exato momento, 1 em cada 3 aposentados no Brasil tem algo em seu sangue que os médicos chamam de assassino silencioso? Ele se chama ácido úrico. Mas o mais assustador não é o ácido úrico em si, e sim o fato de que 85% das pessoas nunca descobrem que foram atingidas. Por quê? Porque o seu ponto mais perigoso não é causar dor, mas sim não causar dor. Muitas pessoas, um dia antes, estavam perfeitamente bem, tomando uma moqueca com amigos ou comendo um churrasco, pensando que estavam seguindo os ensinamentos ancestrais para a saúde. Na manhã seguinte, desmaiam no caminho para a feira. Não é gota, é derrame cerebral, é insuficiência renal. Eu sou o Dr. Renato Bernardo. Trabalhei em 3 hospitais por 35 anos. Há 5 anos, meu próprio ácido úrico chegou a 580. Então sei o quão terrível isso pode ser. Nos próximos 20 minutos, vou te contar 2 coisas. Primeiro, por que o ácido úrico elevado não prejudica apenas os pés, mas o cérebro e os rins? Segundo, como a cebola roxa, que custa R$ 3 o quilo na feira, pode gentilmente eliminar o ácido úrico. No campo de comentários, me diga rapidamente se você sabe o seu nível de ácido úrico. Digite o número, se não sabe, mas está preocupado. Digite preocupado. Ou se quer compartilhar com seus pais, digite pais. Eu responderei um por um. Para começar, vou te fazer uma pergunta fundamental. De onde vem o ácido úrico? É causado pela alimentação ou pela dificuldade de eliminação? Muitas pessoas acham que a resposta é simples, mas a maioria nem sequer entende isso antes de começar a evitar certos alimentos. Deixe-me dar um exemplo. Vamos imaginar o corpo como uma fábrica. Uma fábrica construída às margens de um rio. Essa fábrica processa 2 tipos de matéria-prima todos os dias. O primeiro tipo é trazido de fora, ou seja, os frutos do mar, carnes e produtos à base de soja que você come diariamente. Esses alimentos contêm purinas. O segundo tipo são os resíduos produzidos pela própria fábrica. As células do nosso corpo se renovam constantemente e as células mortas também produzem purinas. Essas purinas são como a matéria-prima na fábrica, processadas na linha de produção do fígado e transformadas em ácido úrico. Normalmente, o sistema de descarte de resíduos dos rins eliminaria o ácido úrico através da urina. Rio abaixo, produzindo e eliminando, a fábrica estaria limpa, e o rio, cristalino. A medicina tradicional chinesa chama isso de função de Qi Hua, transformação e transporte. Com um fluxo normal, a umidade pode ser eliminada do corpo a tempo. Mas é aí que está o problema. Se esse equilíbrio for quebrado, o ácido úrico começa a se acumular no sangue, como um rio que fica cada vez mais entupido com resíduos, o que quebra esse equilíbrio. Apenas 2 razões. Primeiro, a capacidade de produção da fábrica explodiu. Em outras palavras, você comeu demais. Uma rodada de feijoada, um prato de lagosta, é o equivalente a despejar 3 dias de matéria-prima na linha de produção. O fígado só pode trabalhar dia e noite, produzindo ácido úrico freneticamente, e os rins simplesmente não conseguem acompanhar, especialmente nós brasileiros, que no inverno adoramos comer churrasco, carne de panela e caldos ricos. A ingestão de purinas pode dobrar. Segundo, o tubo de descarga está com problemas, ou a função renal em si diminuiu, e a eficiência da filtragem de ácido úrico diminuiu, como um cano velho com fluxo cada vez mais lento, ou algo está bloqueando o canal de excreção, e o mais típico é o álcool. Você sabia que a levedura da cerveja em si é rica em purinas? Beber uma garrafa de cerveja é o equivalente à quantidade de purinas em 100 gramas de fígado de porco. Pior ainda, o álcool, uma vez no corpo, compete com o ácido úrico pelo mesmo canal de excreção, bloqueando metade do tubo de descarga. Outra coisa que muitas pessoas não sabem são as bebidas açucaradas. Eu tive um paciente, um senhor de Salvador, de 61 anos, motorista de ônibus aposentado. Ele era muito cuidadoso com a saúde, nunca bebia ou fumava, e até comia pouca carne vermelha. No entanto, no ano passado,
Seu exame de ácido úrico deu 695. Ele segurou minha mão e disse: Doutor Renato, eu nunca bebi ou comi muita carne na vida. Como meu ácido úrico ainda pode estar alto? Eu perguntei em detalhes e descobri que ele bebia 4 ou 5 xícaras de café coado, com 2 colheres de açúcar por dia. No final do dia, a ingestão de açúcar era maior do que a de um milkshake. Por que o açúcar aumenta o ácido úrico? Muitas pessoas não entendem. O açúcar, especialmente a frutose, ao ser metabolizado no fígado, consome uma grande quantidade de uma substância energética. Esse processo produz precursores de purinas, que eventualmente se transformam em ácido úrico. Portanto, bebidas açucaradas, chás gelados e sucos de frutas, embora não pareçam ter relação com frutos do mar, na verdade, estão diretamente estimulando a fábrica a produzir ácido úrico na linha de produção do fígado. Eu pedi ao Sr. João para cortar o açúcar e beber chá puro. 6 meses depois, seu ácido úrico caiu para 430. Ele me disse: Doutor Renato, pensei que açúcar e ácido úrico não tinham relação. Mas não imaginava que esse assassino silencioso estava escondido na minha xícara de café. A medicina tradicional, chinesa, fala sobre umidade e calor internos, que é essencialmente o resultado de comer muitos alimentos doces e gordurosos, o que o baço e o estômago não conseguem processar. A umidade não pode ser eliminada e se transforma em toxinas de calor no corpo, o que a medicina ocidental chama de ácido úrico elevado e o que a medicina tradicional chinesa chama de retenção de umidade e calor internos, são, em essência, a mesma coisa. Agora você entende. Alentrado por E5, considerado, o ácido úrico elevado é causado por comer demais produção excessiva da fábrica, ou por eliminar muito pouco, tubos entupidos, ou por ambos os problemas juntos, nos comentários. Me diga quantas vezes por semana você come frutos do mar, e quantas bebidas açucaradas você toma por dia. Se for mais de 3 vezes, você realmente precisa ter cuidado. Depois de entender a origem do ácido úrico, o que vou te contar a seguir é a parte que realmente tira o sono. O ácido úrico elevado empurrará seu corpo para 3 abismos, e esses 3 abismos são cada vez mais ocultos e cada vez mais mortais. Vamos falar sobre eles um por um. A primeira camada todos conhecem, a segunda camada poucas pessoas notam, e a terceira camada é ignorada por quase todos, até que se deitam na sala de emergência e percebem de repente. Primeiro, as articulações. Você já ouviu falar de gota, certo? Acordar no meio da noite com dor súbita, o dedão do pé vermelho, inchado, e nem mesmo o peso de um lençol é tolerável. Mas você sabia que essa dor não é causada pelo ácido úrico em si, mas sim pela cristalização do ácido úrico na cavidade articular, quando a concentração de ácido úrico no sangue é muito alta? Assim como a água salgada que, se deixada por muito tempo, precipita sal, o ácido úrico também cristaliza nas articulações. Esses cristais são como estalactites de gelo, penduradas no beiral no inverno, perfurando a cartilagem articular um por um. As células imunológicas do corpo percebem que algo está errado, há um invasor, e imediatamente lançam um ataque. Daí vem o inchaço, a vermelhidão, o calor e a dor. A medicina tradicional chinesa chama isso de Bizeng, síndrome de obstrução, onde a umidade e o calor obstruem os meridianos, impedindo o fluxo normal de qi e sangue, e onde há obstrução, há dor. Eu vi um senhor do Rio Grande do Sul que, durante um ataque de gota, o vento de levantar o cobertor o fazia chorar de dor. O pior é que, se o ácido úrico não baixar, esses cristais se acumularão cada vez mais, formando tofos duros como pedra, e finalmente bloqueando completamente a articulação, tornando difícil até mesmo andar. Mas a dor nas articulações, pelo menos você sabe. O mais assustador é a segunda camada, que age silenciosamente, e quando você descobre, muitas vezes é tarde demais. A segunda camada, os rins, muitas pessoas pensam: não tenho gota, um pouco de ácido úrico alto não faz mal. Essa é a ideia mais perigosa, porque o dano do ácido úrico nos rins é como cozinhar um sapo em água morna. Quando você sente, pode sobrar apenas 30% da função renal.
Nossos rins são como uma peneira de cozinha usada para lavar arroz, filtrando os resíduos do sangue todos os dias. Os cristais de ácido úrico são como o farelo de arroz. No início, os buracos da peneira ainda são grandes e podem passar. Mas com o tempo, o farelo de arroz entope cada vez mais, bloqueando todos os buracos da peneira e finalmente nem a água consegue passar. Esses cristais se depositam nos túbulos renais e no interstício renal, destruindo o tecido renal pouco a pouco. No início, não há sintomas, sem dor ou coceira. Quando há dor lombar, inchaço e urina espumosa, a função renal pode estar em apenas 30%. Em 2021, eu atendi um paciente, o Sr. Carlos de São Paulo, 58 anos, trabalhava com construção. Em seus exames, o ácido úrico estava alto há quase 12 anos, e ele nunca sentiu dor, então achou que estava tudo bem. No inverno passado, ele sentiu uma dor lombar intensa. A urina ficou com cor de molho shoyu, e um exame de creatinina deu mais de 500. Com a função renal em apenas 28%, ele sentou na sala de consulta, um homem de mais de 50 anos, e as lágrimas escorriam. Ele me disse: Doutor Renato, pensei que não doer significava que estava tudo bem. Se eu soubesse, teria tratado antes. De acordo com pesquisas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Brasil, para cada aumento de 60 unidades no ácido úrico, o risco de doença renal crônica aumenta em 72%. Isso não é para assustar. São dados clínicos reais. Se os rins são como cozinhar um sapo em água morna, a terceira camada é uma bomba relógio enterrada no corpo, e você nem sabe quando ela vai explodir. A terceira camada, a mais oculta e mortal, os vasos sanguíneos. Antigamente, só conhecíamos as três altas: hipertensão, colesterol alto e açúcar no sangue alto. Mas agora, a comunidade médica reconhece o ácido úrico elevado como a quarta alta, e seu poder destrutivo para os vasos sanguíneos cardiovasculares e cerebrais não é menor do que os três primeiros. Como são os cristais de ácido úrico nos vasos sanguíneos? É como segurar uma lâmina pequena e raspá-la de um lado para o outro na parede interna dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, que antes eram lisos, ficam irregulares. Uma vez que os vasos sanguíneos são danificados, o colesterol aproveita a oportunidade para se aderir, acumulando-se lentamente em placas. Essas placas são como explosivos enterrados nos canos de água. Se romperem e se soltarem, bloqueando os vasos sanguíneos cerebrais, é um derrame cerebral. Bloqueando os vasos sanguíneos cardíacos, é um ataque cardíaco. Além disso, o ácido úrico elevado também agrava a inflamação crônica dos vasos sanguíneos, tornando as paredes dos vasos sanguíneos mais duras e frágeis, como uma mangueira de borracha velha que pode estourar com um pouco de pressão. A medicina tradicional chinesa fala sobre estagnação de fleuma e estase de sangue que bloqueiam os meridianos. O que se refere a esses resíduos metabólicos e estase de sangue que bloqueiam os vasos sanguíneos, levando a doenças graves. Muitas pessoas sabem que a queda, o derrame cerebral e o ataque cardíaco levam à sala de emergência para resgate. Um exame de sangue revela ácido úrico de 600 ou 700, e só então percebem que o ácido úrico elevado é um dos impulsionadores por trás disso. Neste ponto, você pode perguntar: Doutor Renato, já que é tão terrível, não posso comer nada? Não se preocupe, a resposta é claro que não. A seguir, vou te dizer quais coisas você realmente precisa evitar. O número 1. 90% das pessoas tocam todos os dias e ainda pensam que estão cuidando da saúde. Agora vou revelar 3 categorias de alimentos que são os verdadeiros cúmplices do ácido úrico. O número 1. 90% das pessoas tocam todos os dias e ainda pensam que estão cuidando da saúde. Vamos contar regressivamente. Do terceiro lugar para trás, cada vez mais surpreendente. Em terceiro lugar, carnes vermelhas e miúdos. Carne vermelha é carne de porco, boi e cordeiro. Embora seja uma fonte importante de proteína, o teor de purinas é realmente alto, cerca de 75 a 150 mg por 100 gramas. Se você comer todos os dias, a carga de purinas no corpo será muito pesada. Pior ainda são os miúdos: fígado de porco, rim de porco, miolos, pulmões. Nessas partes,
A renovação celular é muito rápida. O teor de ácido nucleico é alto e as purinas são naturalmente densas, podendo atingir 200 a 400 mg por 100 gramas. Comer um pedaço de fígado de porco é o equivalente à quantidade de purinas em 2 tigelas de caldo de carne concentrado. Em muitos lugares, há o ditado órgão cura órgão, pensando que comer o que precisa é bom, mas a premissa é que seu corpo possa metabolizar lo. Se não puder, esse remédio se torna um fardo. Não estou dizendo que você não pode comer de forma alguma, mas sim que você precisa controlar a quantidade. Carne vermelha, não mais de 300 gramas por semana. Miúdos, se puder evitar, evite. Em segundo lugar, frutos do mar e caldos concentrados cozidos por muito tempo. Quando se fala em purinas altas, a primeira reação de muitas pessoas é frutos do mar. Mas nem todos os frutos do mar são proibidos. Os realmente perigosos são estes: moluscos bivalves como ostras, mariscos, mexilhões e vieiras, crustáceos, como caranguejo, lagosta e camarão, e alguns peixes pequenos como sardinha e anchova. O teor de purinas nesses geralmente está acima de 150 mg por 100 gramas. Mas o que é mais fácil de ser ignorado são os caldos concentrados cozidos por muito tempo. Muitas pessoas pensam, não como carne, mas posso tomar sopa, certo? Isso está completamente errado. As purinas são solúveis em água, e quanto mais tempo a sopa é cozida, maior a concentração de purinas na sopa. Uma tigela de caldo de peixe, caldo de galinha ou caldo de osso cozida por 3 horas pode ter 3 a 4 vezes mais purinas do que a própria carne. Eu tive um paciente, o senhor José, de Recife, 64 anos. Todas as manhãs, ele tomava religiosamente uma tigela de caldo de mocotó, achando que era uma tradição de saúde do Nordeste. O resultado do exame de ácido úrico foi 572. Eu disse a ele, senhor José, isso não é cuidar da saúde, é alimentar o ácido úrico. Depois ele passou a beber caldo ralo cozinhando por menos tempo, e em 6 meses, o ácido úrico caiu para 410. Como comer frutos do mar? Lembre-se de 4 palavras: pouca quantidade, cozido no vapor, não mais de uma vez por semana, e não cozinhe no vapor por mais de 10 minutos. E por favor, não beba o caldo. Agora, o número 1. Muitas pessoas devem estar adivinhando frutos do mar, ou miúdos. Não é nenhum deles. O número 1 é uma combinação que tanto aumenta a produção de ácido úrico, quanto bloqueia sua excreção. Apertando dos 2 lados, a resposta é álcool e bebidas açucaradas. Você pode achar surpreendente, mas por que eles são o número 1? Porque eles são um ataque duplo. Primeiro, o álcool. O perigo da cerveja é o maior, porque a levedura da cerveja em si é rica em purinas. Beber uma garrafa de cerveja é o equivalente à quantidade de purinas em 100 gramas de fígado de porco. Pior ainda, o álcool, uma vez no corpo, compete com o ácido úrico pelo mesmo canal de excreção, bloqueando metade do caminho de excreção de ácido úrico pelos rins. Alguém pode dizer, então posso beber cachaça, vinho branco ou vinho tinto. Certo, vinho tinto não é saudável. Eu preciso te dizer, qualquer álcool aumenta o ácido úrico. O vinho tinto é um pouco melhor que a cerveja, mas um pouco melhor não significa que não haja problema. Para pessoas com ácido úrico elevado, a ingestão mais segura de álcool é 0. Em seguida, as bebidas açucaradas. Este é o impulsionador de ácido úrico mais fácil de ser ignorado. Chás gelados, refrigerantes, sucos de frutas e bebidas energéticas. A frutose neles, quando metabolizada no fígado, consome uma grande quantidade de energia, e os produtos de seu metabolismo são justamente precursores de purinas, promovendo diretamente a produção de ácido úrico. Lembra-se do senhor João que mencionei anteriormente, o senhor de Salvador, que não bebia, mas seu ácido úrico ainda era 695, foi por causa das 4 ou 5 xícaras de café, coado com açúcar por dia. Depois que ele cortou o açúcar e bebeu água pura, em 6 meses o ácido úrico caiu mais de 200. Muitas pessoas pensam que não beber álcool é suficiente, mas bebem bebidas açucaradas como água. Este é o maior erro. Beba apenas água pura, ou chá fraco, chá de camomila, chá verde,
chimarrão, tudo bem. Nos comentários, me diga se você tem o hábito de beber bebidas açucaradas diariamente. Se sim, a partir de hoje, vamos parar juntos. Depois de falar tanto sobre o que não comer, não se desespere. O que vou te contar a seguir é o verdadeiro ponto-chave de hoje. Os tesouros da cozinha que podem nos ajudar a reduzir o ácido úrico na fonte. Entre eles, há um que todas as casas têm. Na feira custa R$ 3 o quilo, mas pode atacar o ácido úrico de duas direções. Que ingredient é esse? É a cebola. Se eu puder recomendar apenas um alimento natural para reduzir o ácido úrico, é este. Por quê? Porque em meus 35 anos de observação clínica, ela é a mais estável e fácil de manter. A cebola contém um componente chamado quercetina. Você não precisa memorizar esse nome, apenas precisa saber sua função. A quercetina pode fazer uma coisa: inibir a xantina oxidase. O que essa enzima faz? É a máquina que transforma as purinas em ácido úrico. A quercetina é como um freio para essa máquina. A produção de ácido úrico naturalmente diminui. Isso é controle na fonte. Além de controlar a fonte, a quercetina também tem um efeito diurético suave, que pode ajudar os rins a trabalhar com mais eficiência e fazer com que o ácido úrico seja excretado mais suavemente. É como instalar uma bomba de reforço no tubo de descarga. Mais raro ainda, a cebola também contém uma substância chamada prostaglandina A, que pode ajudar a dilatar os vasos sanguíneos. Pessoas com ácido úrico elevado já têm vasos sanguíneos facilmente danificados. Este componente, por acaso, pode fornecer proteção extra. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a cebola tem natureza morna e sabor picante. Entra nos meridianos do pulmão e do estômago e tem a função de aquecer, transformar fleuma e desobstruir. A medicina moderna diz que é diurética e elimina o ácido. A medicina tradicional chinesa diz que transforma fleuma e desobstrui os meridianos. Na verdade, estão falando da mesma coisa. Então, como comer cebola para que seja eficaz? A melhor maneira é comer crua. Corte a cebola em fatias finas. Mergulhe em água fria por 5 minutos para remover o sabor picante. Adicione um pouco de vinagre balsâmico, um pouco de azeite e misture. Isso pode preservar ao máximo a quercetina, evitando que o calor destrua sua atividade. Coma de 50 a 100 gramas por dia, cerca de meia a uma cebola. Se você acha que comer cru é muito picante e não aguenta, então cozinhe cebola refogada com ovo, cebola refogada com carne, ou em sopa, sopa de cebola com tofu, sopa de cebola com batata, tudo bem. Refogue rapidamente por não mais de 5 minutos, para preservar parte dos nutrientes e ter um sabor mais suave. Alguém pode dizer que a cebola é picante e não gosta. Então escolha a cebola roxa e mergulhe em água fria para remover o sabor picante. Se realmente não conseguir, refogue. É melhor do que não comer nada. Eu tive um paciente, o Sr. Mário, de Porto Alegre, 62 anos, professor de português aposentado há 30 anos. Seu exame de ácido úrico deu 535. Eu pedi a ele para comer meia cebola pequena antes do jantar todos os dias e também para ajustar outras dietas. 3 meses depois, o exame de ácido úrico caiu para 405. Ele me disse: Doutor Renato, sinto que comer cebola todos os dias é como fazer uma faxina geral no corpo e me sinto mais leve. Isso não é um caso isolado. Eu vi muitas melhorias como essa. Conclusão: o ácido úrico elevado é um problema de saúde sério e muitas vezes silencioso, que pode levar a complicações graves como gota, doenças renais e cardiovasculares. É crucial entender suas causas e adotar medidas preventivas e de tratamento. A alimentação desempenha um papel fundamental, e a cebola se destaca como um poderoso aliado natural para controlar os níveis de ácido úrico, tanto inibindo sua produção quanto auxiliando em sua excreção. Combinar uma dieta consciente, evitando álcool e bebidas açucaradas, com a inclusão regular da cebola, pode fazer uma diferença significativa na sua saúde. Muito obrigado a todos pela atenção e por dedicarem seu tempo para aprender sobre este tópico tão importante. Cuide-se. Precisamos de um plano abrangente que inclua mudanças em todo o nosso estilo de vida, não apenas o que comemos.
Outros pilares essenciais para o controle do ácido úrico. Hidratação adequada. A água é fundamental. É o principal veículo para a eliminação do ácido úrico pelos rins. Quando você não bebe água suficiente, a urina fica mais concentrada e a capacidade dos rins de filtrar e eliminar o ácido úrico diminui significativamente. Pense na água como a corrente do rio que limpa a fábrica. Se a corrente for fraca, os resíduos se acumulam. Recomenda-se beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Isso não significa sucos, refrigerantes ou chás açucarados. Significa água pura, manutenção de um peso saudável. A obesidade e o sobrepeso estão fortemente associados a níveis elevados de ácido úrico. O excesso de tecido adiposo pode levar a uma maior produção de purinas e a uma menor excreção de ácido úrico pelos rins. A perda de peso gradual e sustentável, através de dieta e exercícios, pode ter um impacto profundo na redução dos níveis de ácido úrico. No entanto, dietas muito restritivas ou jejuns prolongados podem, paradoxalmente, aumentar o ácido úrico. Devido à quebra de proteínas e células, o ideal é buscar orientação profissional para uma perda de peso saudável, exercício físico regular. A atividade física moderada e regular não só ajuda na perda de peso, mas também melhora a circulação sanguínea e a função metabólica geral do corpo, o que pode auxiliar na regulação dos níveis de ácido úrico. Caminhadas, natação, ciclismo ou qualquer outra atividade que você goste por pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana pode trazer grandes benefícios. Evite exercícios extenuantes e de alta intensidade durante crises de gota, pois eles podem agravar a inflamação. Gestão do estresse. O estresse crônico pode afetar negativamente o metabolismo e a função renal. Práticas como meditação, yoga ou simplesmente dedicar tempo a hobbies e atividades relaxantes podem ajudar a gerenciar o estresse e indiretamente contribuir para um melhor controle do ácido úrico. Atenção aos medicamentos. Alguns medicamentos podem aumentar os níveis de ácido úrico, como certos diuréticos tiazídicos de alça e aspirina em baixas doses. Se você estiver tomando algum desses medicamentos e tiver ácido úrico elevado, converse com seu médico sobre possíveis alternativas ou ajustes. Nunca pare de tomar um medicamento sem orientação médica. Outros alimentos benéficos. Além da cebola, outros alimentos podem apoiar a redução do ácido úrico. Cerejas e outras frutas vermelhas são ricas em antocianinas, que possuem propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a reduzir as crises de gota. Alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C pode aumentar a excreção renal de ácido úrico. Inclua frutas cítricas, laranja, limão, pimentões e brócolis em sua dieta. Laticínios desnatados. Estudos sugerem que produtos lácteos com baixo teor de gordura podem estar associados a níveis mais baixos de ácido úrico. Café. Consumo moderado de café, sem açúcar, claro, tem sido associado a um menor risco de gota em alguns estudos, embora a relação exata ainda esteja sendo pesquisada. A importância do acompanhamento médico. É fundamental enfatizar que, se você foi diagnosticado com ácido úrico elevado ou tem sintomas sugestivos de gota ou problemas renais, a automedicação ou a tentativa de resolver o problema apenas com dieta não é suficiente. Um acompanhamento médico regular é essencial. O médico poderá solicitar exames, avaliar seu histórico clínico, identificar fatores de risco e, se necessário, prescrever medicamentos específicos para controlar o ácido úrico. Em alguns casos, as mudanças no estilo de vida podem ser suficientes. Em outros, a medicação é indispensável para prevenir danos maiores. Um alerta final sobre a dieta. Lembre-se da metáfora da fábrica. Nosso corpo é uma máquina complexa. Não se trata apenas de o que entra, mas também de o que sai e como a fábrica funciona. Se a fábrica está sobrecarregada ou os canais de descarte estão entupidos, o sistema entrará em colapso. Nossa dieta moderna, inconcendenderma, muitas vezes rica em alimentos processados, açúcares e gorduras, é um convite para essa sobrecarga voltar a uma alimentação mais natural, com menos produtos industrializados e mais vegetais. Frutas e fontes de proteína magra é o caminho para restaurar o equilíbrio. Conclusão.
O ácido úrico elevado é um problema de saúde sério e muitas vezes silencioso, que pode levar a complicações graves como gota, doenças renais e cardiovasculares. É crucial entender suas causas e adotar medidas preventivas e de tratamento. A alimentação desempenha um papel fundamental, e a cebola se destaca como um poderoso aliado natural para controlar os níveis de ácido úrico, tanto inibindo sua produção quanto auxiliando em sua excreção. No entanto, o sucesso a longo prazo depende de uma abordagem holística que inclua hidratação adequada, manutenção de um peso saudável, exercícios físicos regulares, gestão do estresse e, acima de tudo, acompanhamento médico contínuo. Lembre-se, a informação é poder, mas a ação é a chave para a saúde. Comece hoje a fazer pequenas mudanças em sua rotina e seu corpo agradecerá. Muito obrigado a todos pela atenção e por dedicarem seu tempo para aprender sobre este tópico tão importante. Cuide-se.